E conosco, nossa querida Jaqueline, que vai trazer os estudos dela. Boa tarde a todos. Agradecendo ao Mestre Jesus essa oportunidade, né, de estarmos juntos e de termos podido estudar um pouco mais para trazer o tema dessa tarde. E nós vamos falar sobre a obsessão. Mas nós vamos falar da obsessão de uma maneira diferente da que a gente está acostumado a falar. Só um minutinho para ligar aqui. Somos espíritos imortais, destinados à felicidade sem máculas. Os espíritos, dizem a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 466, entre outras coisas, dizem o seguinte: como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Na ciência do infinito é o nosso progresso. E como se dá? Como é essa ciência do infinito que os espíritos dizem a Kardec, né? Essa ciência se dá através da vida de relação. Somos seres sociais, destinados a estarmos juntos. É através da troca que estabelecemos entre nós que caminhamos adiante. Ninguém é uma ilha. Ninguém está sozinho. A palavra sociedade é derivada do latim da palavra societas, que na verdade significa associação amistosa com outros. Então é exatamente dessa forma que a gente tem que se relacionar. Uma relação amistosa com os outros. O homem é um ser frágil que não sobrevive sozinho. Essas relações de sociedade, como elas são estabelecidas? A gente só constrói uma relação através da intimidade, não é verdade? A gente não tem relação com ninguém se não existir uma base de intimidade. Crescimento e resiliência. É assim que se estabelecem as relações em sociedade. Construímos relacionamentos a partir de uma vinculação segura. Se você não está seguro com alguém, não vai se estabelecer uma comunicação, não vai se estabelecer uma relação. Há que ter intimidade, segurança, para que se haja crescimento e resiliência. Construímos relacionamentos com expectativas diversas, que podem ser a procura por companhia, a procura por amor, a procura de compreensão e de amizade. É ou não é? Para a gente estabelecer uma relação, parte da gente algum desejo. O que nos move quando construímos uma relação? Procura por amor. Nós somos tão carentes, né? De tantas coisas. Nós somos carentes de amor, nós somos carentes de compreensão. Todos nós queremos ser compreendidos,
queremos ser amados, queremos que o outro nos entenda. Quando a relação já está mais firme, a gente espera que o outro nos entenda plenamente. A expectativa nossa em relação ao outro é muito grande. Não basta que o outro seja. É necessário para nós que ele seja um reflexo nosso. A gente procura no outro a gente mesmo. Por isso, muitas vezes, não aceitamos a diferença. A gente quer que o outro seja uma cópia fiel de nós mesmos. E vamos em busca disso em todas as nossas relações. Já imaginaram um mundo cheio de vocês mesmos? Você vai na padaria, quem te atende, serve o pão, é você. Você entra no carro, está dirigindo no trânsito, você olha para o lado, quem está no carro do lado é você. O guarda de trânsito é você. Você chega no trabalho, o seu chefe é você. Essa nossa expectativa da busca, da afirmação de nós mesmos, é absurda. Mas é exatamente isso que a gente busca. A gente quer se ver o tempo todo no outro. O outro fala verde. Se você quiser enxergar azul, o outro vai ficar falando verde e você vai tentar convencer ele que o verde é azul. Dessa forma, vamos influenciando o outro na relação. Influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Se você quer que o outro seja igual a você, você vai tentar influenciar o outro o tempo todo, para que ele se torne o mais próximo possível de você mesmo. Então a gente não vai encontrar nenhuma relação, nem nesse planeta, nem nos mundos felizes, nem quando formos espíritos angélicos, não existirá ninguém igual a nós mesmos. Por mais que tentemos influenciar o próximo não é a gente. Esse é o primeiro ponto para a gente analisar o processo obsessivo. Deus nos colocou a caminho, donos do nosso livre-arbítrio, para que nós possamos escolher de que forma influenciaremos os outros à nossa volta. Se a gente tem que ter uma relação, se a vida é feita de relações, se a gente espera que o outro seja a gente, e a gente passa a influenciar o outro na busca de nós mesmos, o nosso livre-arbítrio vai nos levar para lugares errados. Percebem? Porque a gente está buscando uma coisa que existe aqui. É uma troca energética. Nós somos fulcros geradores de energia. Permanentemente, nós geramos energia, vibramos energia. E pela lei de ação e reação, nós recebemos energia também. Então percebam que aquilo que a gente influencia vai nos influenciar de volta. Não tem escapatória. Por definição,
quando os espíritos disseram a Kardec a ciência do infinito, era isso a que os espíritos se referiam. Essa troca energética, essa influência mútua, eu para você, você para mim, eu para o outro para mim, eu para um terceiro. Essa é a troca. Acontece que a gente é imperfeito, né? Nós somos seres imperfeitos. E desde tempos imemoriais existem no planeta os que influenciam dominando e os que são dominados. Os fortes e os fracos. No livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237, Kardec diz para a gente o seguinte: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Eu vou mais longe, vou ousar ir mais longe. O domínio que todos os espíritos logram sobre todos os outros. Não existe bandido nem mocinho nessa relação, gente. Nesse nível evolutivo que a gente está, não existe bandido e mocinho. Nós não somos os coitadinhos obsidiados. E os obsessores são os bichos papões. Isso não existe. Existe um aspecto, na verdade são três, mas o principal aspecto da obsessão, o que se destaca, é a falta moral ou comportamento incompatível com o bem. Vamos começar agora a nossa conversa séria. Falta moral, comportamento incompatível com o bem. Momento de reflexão para todos nós. Se a gente aponta o dedo para o outro, chamando o outro de obsessor, ele com certeza nos aponta por sua vez o dedo e nos chama também de obsessor. O livro Ação e Reação, psicografia do nosso Chico Xavier, ditado pelo André Luiz, o espírito tão querido, existe um caso nesse livro que é o tema principal, né? É onde a história gira em torno desse núcleo, que é o seguinte, mais ou menos assim. Um irmão herda do pai propriedades rurais. Ele tem mais dois irmãos. O irmão chama-se Antônio Olímpio, os outros dois irmãos chamam-se Clarindo e Leonel. Acontece que Antônio Olímpio, ele tem um comportamento social incompatível com o bem, como muitos de nós. E ele decide que ele sozinho vai ser o dono das terras do pai. Ele toma essa decisão. Tenta convencer os irmãos a agirem como Antônio Olímpio, ou seja, fazerem o que ele queria. Os irmãos não concordam. Ele arma um plano, leva os irmãos num passeio de barco, no lago da propriedade,
dá aos irmãos substâncias sonoríferas, bebida, com alguma coisa dentro, e faz uma manobra arriscada com o barco no lago, e os irmãos, já tontos, caem na água, e apesar dos pedidos de socorro, ele deixa os irmãos se afogarem. Antônio Olímpio passa a ser, então, o dono de todas as propriedades. Ele casa, tem um filhinho chamado Luís, e o tempo passa. O tempo passa, só que Clarindo e Leonel, revoltados com a sua morte, passam a perseguir Antônio Olímpio. Natural. Lembra da lei da relação que se estabelece? Se você quer convencer o outro a fazer o que você quer, o outro não se convence, você sai da lei de Deus. Aí você quer fazer as coisas do seu jeito. Por isso, Antônio Olímpio assassinou os irmãos. E eles viram o quê? Aquela palavrinha que a gente adora apontar o dedo, obsessores. Só um adendo. Vocês acham que os irmãos estão errados em exigir as contas de Antônio Olímpio? Se fossem vocês, irmãos, e fossem mortos por causa de bens materiais, como vocês se sentiriam? A gente é provocado no básico, no trânsito, né? A gente está lá no trânsito, passa alguém, faz uma manobra arriscada. Imediatamente, a gente se desequilibra. A gente pode até, né? Opa, casa espírita, palestras, tudo, não vou reagir, mas o nosso ímpeto é reagir. Porque o outro nos causou temporariamente um desagrado, um transtorno. Uma pessoa, você está na fila, uma pessoa entra na frente, primeira coisa que todo mundo faz, reclamar. Reclama. Por quê? Não é ele que está errando de entrar na frente da fila? Não é fácil para a gente dizer, mais alguns minutos e eu chego no final, lá no meu destino, no guichê para comprar o lanche, enfim. Mas a gente reage. Agora imaginemos uma pessoa que é assassinada covardemente. Eu estou fazendo esse quadro, eu não sou obsessora não, tá? Quer dizer, até sou um pouco do meu marido e tal, mas eu não estou defendendo lados. Eu estou mostrando para a gente que eles têm razão de estarem aborrecidos. A forma como eles vão conduzir esse aborrecimento é responsabilidade de cada um. Antônio Olímpio desencarna. Desencarna de velho, mas sofre, no plano espiritual, a perseguição dos dois irmãos. Acontece que Antônio Olímpio tem algum merecimento, que André Luiz não esclarece para a gente no livro, mas depois de sofrer um bocado, a ponto de ter o seu perispírito deformado, ele é recolhido a uma casa de apoio no plano espiritual, num umbral pesado, chama-se Mansão Paz, fica no umbral mais pesado. Vocês sabem, né, que existem 7 esferas na Terra, né? Tem as esferas para cima e tem as esferas para baixo, né? Num contexto multidimensional, a gente vive e convive com vários planos melhores e planos piores.
E essa mansão paz, ela está num dos umbrais mais pesados. Mas ainda aí existe a misericórdia de Deus. Então, Antônio Olímpio, ele é levado para esse lugar. Deformado, inconsciente, mas é socorrido. E aí o que acontece com Clarindo e Leonel, os irmãos lesados? Voltam a ira deles para o filho de Antônio Olímpio, Luís, que foi quem herdou com a morte do pai. Os tios não existiam mais, ele herdou todas as propriedades. E a gente sabe que educar é uma tarefa difícil. Educar exige a percepção de que o exemplo é tudo. Você pode dar um sermão para o seu filho, para a sua filha, ensinando as qualidades, como deve ser isso, como deve ser aquilo, mas se você não age como você fala, são palavras vãs. E Antônio Olímpio, ligado à matéria, que era aos bens, a ponto de assassinar os irmãos, ensinou para Luís o quê? A mesma coisa. A vontade da matéria, do dinheiro, da propriedade. Então, Clarindo e Leonel, como não acham mais Antônio Olímpio, vão atrás de Luís. E começa a perseguição. E aí eu pergunto, se Luís não tivesse sido educado do jeito que foi, e não tivesse escolhido seguir o exemplo do pai, porque ele tinha o livre-arbítrio, todos nós temos, a escolha é nossa, Clarindo e Leonel não chegariam nem perto dele. Mas ele está obsidiado, seriamente obsidiado. Então, Silas, que é um instrutor espiritual de André Luiz, nessa história, Ação e Reação, Silas vai com André Luiz até a propriedade para que ele possa tentar desfazer aquela situação que, se não houvesse interferência, iria se perpetuar. Ele vai até lá e, no desdobramento do sono de Luís, Luís imediatamente sai do corpo, corre para perto do cofre, onde estão os bens, o dinheiro. E Clarindo e Leonel ali do lado dele, incentivando, isso mesmo, dinheiro é tudo, isso é que importa, continua aí, conta o seu dinheiro de novo, ele desdobrado no sono, contando o dinheiro. É quando Silas e André Luiz, então, se chegam, com muito cuidado, para que eles possam tentar cortar aquele vínculo. Mas tem que ser cuidadoso, porque esses espíritos, eles têm, o que André Luiz nos diz, uma escola de vingadores. Existe na erraticidade, assim como existem as escolas do bem, existem as escolas do mal. Porque bem e mal não são duas faces. Um é negativa do outro. Aonde existe o bem, existe o bem. Aonde existe a inatividade, existe a ausência do bem, que a gente passou a chamar de mal. Mas se existisse o mal, como poder, como força extrema, seria a negação da onipotência de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus. Então o mal, ele é só a ausência do bem. Quando eles chegam a estudar vingança, eles, na verdade, só estão escolhendo no livre-arbítrio deles sair do caminho do bem. E aí Silas e André Luiz chegam pertinho e se estabelece uma conversação amistosa em que Silas tenta entender como é que eles fazem aquele processo de obsessão.
E o que nos destaca nessa história é que eles dizem assim, isso é uma fala que eu vou transmitir para vocês de Clarindo, o Vingador. Ele diz assim para Silas: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Pensamentos que nascem do desejo central. Olha a nossa responsabilidade aí no que a gente pensa, no que a gente vibra. E continua. Desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Quem somos nós? Há um tempo atrás, esteve aqui a Luzia Matias fazendo um seminário sobre autoajuda. E um dos exercícios que ela recomenda logo de início é que a gente se veja diariamente no espelho, olhando no olho, para perguntar exatamente isso aqui, ó. Qual é o reflexo dominante da nossa personalidade? Qual é o nosso desejo central? O que a gente vibra? Aonde está o nosso desejo central? É isso que determina o nosso caminho. É isso que determina a nossa evolução. E ele continua: desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. Pergunta: somos ou não somos responsáveis por aquelas pessoas que se afinizam com a nossa forma de ser? Nossos amigos, nossos parentes com quem temos mais afinidade, e todos aqueles nos dois planos da vida que sentem a vibração do nosso eu. A gente não se aproxima de ninguém se a gente não simpatiza com a pessoa. Então, a responsabilidade pelo obsessor é nossa. Eles são atraídos pelas nossas escolhas, pela nossa forma de pensar. Ele é um irmão nosso em Deus, que está temporariamente desviado do caminho do bem. Mas nós também estamos. A gente não tem que se isentar dessa responsabilidade, não. Por isso é que as sessões de tratamento espiritual aqui da casa exigem que, enquanto as mesas mediúnicas trabalham os desencarnados, nas salinhas de acompanhamento, nós estamos nos trabalhando. Porque o que liga
A tomada que liga é o nosso desejo. Enquanto a gente não muda esse desejo, a gente não muda as nossas companhias espirituais. Tão simples quanto isso. E continua o obsessor falando. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Se eu não sou ligado a dinheiro, não adianta me tentar com dinheiro. Eu não vou me corromper. Para a gente falar do assunto em voga, né? Com as eleições chegando. Os corruptos, ok, estão errados. Escolheram, pelo seu próprio livre-arbítrio, o erro. Mas até que ponto nós também não somos corruptos? Até que ponto a gente não aceita determinados subornos pequenininhos no dia a dia? Uma facilidade aqui, um favorecimento ali. Eu tenho uma amiga que trabalha num hospital, ela consegue me passar na frente da fila para eu ser atendido. Vocês já pensaram? Oi? Exatamente. É a educação. É a educação que a gente estabelece. Isso, perfeito. Perfeito. São os pequenos subornos que vão se entremeando, porque nós somos imperfeitos ainda. A gente não está sentado aqui numa tarde de sexta-feira, chuvosa, que a gente podia estar em casa, debaixo da coberta, vendo sessão da tarde. A gente não está aqui à toa. A gente está aqui porque a gente escolheu ser diferente, ser melhor, combater essas más tendências na gente. São as escolhas que a gente faz que determinam as nossas companhias. É exatamente isso. A gente não tem que apontar o dedo para o corrupto. A gente tem que rezar pelo corrupto. E tentar não se corromper mais. É o lixinho que a gente joga escondido, uma balinha, vou jogar só esse pedacinho. É só um papelzinho que eu estou jogando. Quantos milhões de papeizinhos, então, se você tem o direito de jogar o papelzinho, seus irmãos também têm, todos. Irmãos em Deus, que eu falo. Todos têm. Então, toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista através das correntes do pensamento. Você gera o pensamento, emite o pensamento, e quem estiver, igual rádio, né? Naquela faixa, naquela frequência, vai captar. E dependendo... Oi? A onda. A onda vibratória. E dependendo da tua escolha de transmissão, mais ou menos interceptores virão. Fazendo exatamente aquilo que determina a lei de Deus. Sintonia só. É sintonia. E continuando, a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil. Porque é difícil a gente se modificar. E estabelecida a conexão, é difícil a gente se desvencilhar, porque a gente precisa modificar o pensamento. E coisinha difícil de modificar que é pensamento.
É ou não é? Ou coisinha tinhosa. Você diz, não vou falar mal mais do meu vizinho. Dali a pouco você está falando. Oh, meu Deus, eu disse que eu não ia mais falar mal dele. Aí passa uns dias, tá vendo? Tá vendo fulano ali? Ó, tá fazendo isso. Aí você se pega novamente, não. Pensamento é difícil de modificar. Para a gente encerrar, eu escolhi uma página do livro Fonte Viva, chamada Fermento Espiritual, que tem tudo a ver com esse nosso assunto de hoje. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aí Emmanuel comenta essa passagem, dizendo assim: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. Você bota fermento, tudo que você botou lá antes, a farinha, né, o leite, começa a crescer, a borbulhar. Quer dizer, essa substância que você botou excitou os outros componentes químicos lá da sua receita. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros. E milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental invariavelmente. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nós somos agentes modificadores do mundo. Cada um de nós. Cada um de nós tem o dever, a responsabilidade de ajudar o planeta a regenerar-se. Cada um de nós. Se você sai de casa sorrindo e as pessoas que cruzam o seu caminho veem esse sorriso, você está transformando o caminho que você está fazendo num caminho melhor. Levedando a massa. Exatamente. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. Se você xinga, você é xingado. Se você elogia, você é elogiado. Se você ama, você é amado. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos. Mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. O que quer dizer isso? O exemplo que a Beth deu. Se nós somos educadores, pais, mães, tios, padrinhos, madrinhas, a gente vai influenciar quem está, como diz aqui, posição inferior. Posição inferior não quer dizer que você domina, que você é mais rico, que você é mais potente. Não. Qualquer posição inferior. O professor com um aluno, um pai com um filho. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem. Aquela vozinha fraquinha que vem e a gente espanta, que diz assim, não faz isso não. E a gente diz, besteira, vou fazer. Essa é a centelha divina colocada em nós.
Essa é a lei de Deus que foi colocada em cada um de nós, alertando. É um alarme. Você está saindo do caminho do bem. Sabe, que nem submarino quando vai submergir, que faz pé, pé, pé. É isso. Só que Deus é amoroso, é carinhoso. Então a coisa vem devagarzinho. A sugestão do bem é uma sugestão devagarzinho, fraquinho. Fraquinho por quê? Porque a gente ouve fraquinho. Porque quando nós evoluirmos, não vai precisar mais nem de sugestão. Mas dependendo do grau que estivermos, vai ser uma coisa tão forte, que é forte, que a gente vai atender imediatamente ao chamado do bem. Imediatamente. Tem um caso que aconteceu, uma pessoa suicidou-se. E essa pessoa tinha um amor. Esse amor, um dia, desdobrado no sono, logo, assim que acabou o evento do suicídio, que houve o enterro, essa pessoa deitou, dormiu e foi desdobrado e foi levado ao local onde estava acolhido aquele espírito. Era um espírito que tinha merecimento. Quando chegou nesse lugar, disseram para a pessoa assim: fica tranquilo, veja o fulano, esteja com o fulano, mas se houver qualquer sinal de perigo, é só nos chamar. A pessoa então vê lá o ente amado que estava recolhido, faz lá a sua prece, mas de repente começa a perceber um movimento em volta. Quando percebe um movimento em volta, na mesma hora lembra da recomendação do mentor e diz: preciso de ajuda. Imediatamente, o local onde estava o espírito desencarnado e o desdobrado enche de espíritos do bem. Enche em todo torno. E continua chegando. Continuam chegando os espíritos do bem. Até que a pessoa desdobrada diz assim para o mentor: mas já está bom de ajuda. Já está bom. E o mentor responde assim: enquanto o seu pedido de socorro estiver vibrando no ar, a ajuda não para de chegar. A ajuda é permanente. A sinalização é perene. Depende de cada um de nós a modificação. Combater os vícios em si. Combater os erros, os pequeninos. Comecemos pelos pequeninos. Aquele erro do dia a dia, que você sabe que está errando, mas só isso. É a soma dos só issos que fazem o nosso reflexo de personalidade, a nossa emissão de onda e a melhoria, inclusive daqueles que estão no caminho errado. Só para encerrar, diz assim o final dessa página: regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Regeneremos nossos pensamentos, nossas atitudes, revisitemos os nossos pequenos erros, para que possamos não mais chamar os irmãos de obsessores, nos enxergarmos também responsáveis nesse processo, chamado de obsessão, mas que não passa de um processo de relação, que pode ser uma relação de amor no caminho do bem.
Eu agradeço a vocês a paciência, agradeço aos mentores da casa a oportunidade e me despeço aqui de vocês, com a graça de Jesus.